Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, ministro Paulo Guedes critica pessimismo com a retomada e fala de cenários pós-pandemia. É com Afonso Marangoni. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o governo pretende incluir na reforma tributária a criação de um imposto sobre pagamentos ou comércio em meio eletrônico. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, ele sugeriu uma taxa de 0,2% para essas transações. Guedes defende que, se o imposto for aprovado, será possível tomar medidas como a desoneração da folha de pagamento. Segundo ele, essa tributação de transações financeiras digitais incidiria sobre todos. O rico, que é quem faz mais transação, compra imóvel, compra barco, paga avião todo dia, ele é que faz mais transações, ele é que vai pagar mais. E traficante de droga paga, traficante de arma paga, todo mundo paga. Corrupto paga, todo mundo paga. Ninguém escapa. Então, evidentemente, todo mundo pagando mais, a base de arrecadação é mais ampla. Guedes garantiu que a reforma tributária está pronta e agora aguarda o processamento político. Ele disse que a questão envolve articulações, mas que o Congresso é reformista e quer avançar. O ministro também afirmou que vai anunciar nos próximos meses a privatização de 3 ou 4 grandes empresas. Aí os críticos de sempre, ele está prometendo privatizar em 4 meses. Você não consegue privatizar em 4 meses, você consegue anunciar que essas 4 empresas serão privatizadas. O ministro da Economia criticou as previsões mais pessimistas sobre a economia brasileira e afirmou que o país está se recuperando de forma interessante. Ele disse que, devido à pandemia, foi necessário aumentar o endividamento, mas que o governo está voltando aos trilhos. Foi um ano de despesas extraordinárias. Não tem problema. Os mercados compreendem, os agentes econômicos compreendem, é um fenômeno que atingiu o mundo inteiro, a dívida dos governos subiu no mundo inteiro. O Brasil não está fazendo uma irresponsabilidade fiscal. O Brasil está ajudando a manter a saúde, preservar os vulneráveis e auxiliar o povo brasileiro a enfrentar essa pandemia. O ministro afirmou que o Renda Brasil, programa que pretende unificar os benefícios sociais do governo, deve ter o valor entre R$ 250 e R$ 300, maior do que o atual Bolsa Família. Já o auxílio aos informais deve funcionar estruturado dentro dos princípios do chamado imposto negativo. A ideia é que o Estado deposite um bônus correspondente a até 20% do rendimento mensal do trabalhador informal em uma conta a ser usada apenas na aposentadoria. A empresa não precisa contribuir, nem ele precisa contribuir. O Estado dá um crédito a ele por ter trabalhado. Em vez de ficar no Bolsa Família ou no Renda Brasil, que era 200 ou 300 reais, ele saiu e foi trabalhar por 300, 400 ou 500. Então nós damos um estímulo de 100. É mais barato do que ficar dando 300 para ele ficar sem trabalhar. Em relação à questão ambiental, o ministro disse que o Brasil tem de corrigir erros e excessos, mas que o país é apedrejado mesmo conservando mais do que outras nações. Ele acredita que governos protecionistas estão politizando a questão. Há muitos anos temem a nossa competição no setor agrícola e usam justamente essa crítica do desmatamento, etc., para impedir que nós tenhamos um ganho de comércio no agronegócio. Então nós não podemos ser ingênuos. Paulo Guedes disse que a pressão por temas ambientais ocorre principalmente por parte de países europeus. Ele afirmou que a China, principal parceiro econômico do Brasil, não está perguntando muito sobre isso. Nós vamos preservar, porque é interesse nosso preservar, porque a China não pergunta sobre isso. Nem ninguém pergunta também sobre o sistema político da China. Nem ninguém na ONU ou nos fóruns internacionais aperta a China, porque a China fez uma política ambiental que não foi tão preservadora de florestas como o Brasil. E ninguém aperta a China. Então, existe muito de política, de geopolítica, de realpolitik nesse negócio. Nós não podemos ser ingênuos.
Também nesta quarta-feira, o Senado deixou caducar uma medida provisória que altera regras trabalhistas durante a pandemia. O texto perderá a validade, já que a proposição expira no próximo domingo e não será mais colocada em votação. A MP permitia, entre outras coisas, que as empresas pudessem antecipar férias e adiar o recolhimento do FGTS. A retirada de pauta, inclusive, atendeu a um desejo da equipe econômica, que não concordava com algumas alterações. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, reconheceu a complexidade do tema e a dificuldade para colocar a MP em votação.